Vamos lá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Vamos dar continuidade aí no nosso curso de Departamento Pessoal e Cálculos Trabalhistas. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Está tendo uma confusãozinha em relação, porque eu coloquei agora nessas últimas aulas, curso de Departamento Pessoal. Na realidade, pessoal, o curso de Cálculo Trabalhista está dentro do Departamento Pessoal. Para você ser um bom calculista, você tem que dominar bem o Departamento Pessoal. Não tem como você ser um bom calculista sem dominar o Departamento Pessoal, tá? Então, assim, tá tudo junto e misturado, tá bom? A única coisa que está fora disso aí é o E-Social, tá? Então, o E-Social vai ser uma outra coisa, tá? É um outro curso, é uma plataforma do governo, igual é do imposto de renda, tá? Não tem muita dificuldade. Eu aconselho quem quer trabalhar no departamento pessoal já entrar na plataforma aí, dar uma olhada o que é o E-Social. Lá tem uma apostila que é 200 páginas mais ou menos, você já vai dando uma olhada. Fique tranquilo que é 200 páginas, mas é com foto, então é passo a passo te explicando como utilizar o E-Social. Vamos lá, vamos começar. Vamos dar uma relembrada na aula 8. Na aula 8 a gente trabalhou com a fase pré-contratual, né? Do anúncio de emprego até o recrutamento e seleção, né? Até definitivamente a contratação da pessoa, não foi isso? Recrutamento e seleção, e finalizando lá no departamento pessoal com a contratação. Vamos dar uma lembrada aí, ó. O empresário deve tomar o cuidado para não infringir a legislação trabalhista com o uso de práticas discriminatórias que possam impedir o acesso de determinadas pessoas ao emprego. Práticas como, tá, gente? Práticas que são consideradas criminosas. Discriminação por sexo, cor, idade, origem, raça, estado civil. São consideradas crimes e, portanto, vedadas em todo o processo de admissão, conforme o artigo 5º e 7º da Constituição Federal e de legislações pertinentes do nosso ordenamento jurídico. Vamos dar exemplo dessas práticas aí. Exemplo. A pessoa coloca lá, a empresa coloca no jornal, auxiliar de escritório, sexo masculino, tá? É a discriminação quanto ao sexo. Motorista, acima de 45 anos, discriminação contra a idade. Gerente, área de vendas, solteira, discriminação quanto ao estado civil. Vendedora, currículo com foto, discriminação quanto à aparência. Tá vendo, gente? Então, todos esses cuidados que nós temos que tomar cuidado lá na parte pré-contratual, para não cair nessa armadilha aqui, porque isso aqui já vai propiciar indenizações contra a empresa, tá? Eu coloquei aqui uma exceção. Tudo no direito, gente, tem exceções, tá? Tem uma, duas, três exceções. Por exemplo, vamos imaginar que você vai contratar um carregador. Você tem uma loja de material de construção e você precisa de um cara para carregar aquele saco de 50 quilos e jogar em cima do caminhão. Quer dizer, você pode colocar que é sexo masculino. Por quê? Porque a própria CLT, ele proíbe a mulher de fazer esforço físico contínuo acima de 20 quilos e ocasional acima de 25 quilos. Então a mulher não poderia concorrer a essa vaga. Por quê? Porque tem um limitador ali, que é o peso. Tá? Você vai contratar uma pessoa, a própria CLT limita que a mulher só pode pegar peso até 25 quilos. Como que você vai contratar uma pessoa para carregar um saco de cimento de 50 quilos? Tem mulheres aí que talvez carreguem, entendeu? Mas a CLT proíbe, tá bom? Por isso que é o importante a gente ter o conhecimento de toda a legislação trabalhista, ter todas essas ferramentas de trabalho, como eu falei para vocês, em cima da mesa de trabalho de vocês. A Constituição Federal, a consolidação das leis do trabalho, as convenções coletivas, as súmulas e OJs, tudo isso tem que estar em cima da mesa de vocês para vocês poderem, numa dúvida dessa, você dar uma analisada. Nesse caso aqui, você iria descobrir esse artigo 390 na CLT, onde fala do trabalho da mulher, tá bom? Então, vamos lá. Na fase pré-contratual também, e também na fase contratual, gente, a gente tem que se preocupar com uma coisa que é chamada LGPD, tá? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor agora a partir de setembro, então está um alvoroço danado. O que é a LGPD? né? Foi criada para prever e regulamentar questões relacionadas ao tratamento de dados pessoais nos meios digitais
inclusive por pessoas físicas ou jurídicas, privadas ou públicas. A sua aplicação se dá em todos os setores da economia e do direito, sendo aplicável sempre que houver algum tipo de coleta de dados de terceiros, como ocorre, por exemplo, nas relações trabalhistas e consumeristas. O que é isso, gente? Eu não sei se vocês já perceberam, se acontece com vocês, se você sentar no sofá da sua casa e estiver conversando com a sua esposa e você fizer o comentário que você quer comprar uma televisão de 50 polegadas, daqui a pouco, quando você olhar o seu celular, está cheio de anúncios de televisão de 50 polegadas. O que é aquilo ali? O Google captou a sua voz, transformou aquela sua voz, aquele seu interesse ali, seu desejo em uma propaganda e foi informando os parceiros deles comerciais, Casa Bahia, Loja Americana, fulano quer comprar uma televisão. Quer dizer, hoje nós não temos privacidade mais nenhuma, você não pode falar perto do celular, nada. Você pode falar alguma coisa perto do celular, o celular está captando o seu desejo ali e você pode, e vai acontecer isso. Se você comentar que você quer fazer uma faculdade de História, vai aparecer várias propagandas de faculdade dando 50%, 60%, 70% de desconto. Tá? Então você vê, hoje nós não temos privacidade. Você imagine numa empresa, você trabalha no departamento pessoal, vai ter contato, milhares de pessoas, vamos imaginar num Guanabara da vida, um supermercado desses gigante aí, que recebe currículos direto, dia a dia, as pessoas se inscrevendo em busca. A pessoa que trabalha no departamento pessoal lá, você imagine quantos contatos essa pessoa tem, entendeu? Quanto de informação essa pessoa tem, entendeu? Vamos supor, são informações valiosas. Vamos imaginar que eu tenho contato com essas informações, trabalho numa grande empresa e eu tenho contato lá e de repente do lado da minha casa vai lançar um apartamento que a renda média ali tem que ser R$4.000 e eu tenho contato lá de 5.000 contadores. O que eu posso fazer? Chegar lá para um corretor de imóveis, aqui, eu tenho 5.000 contadores aqui, de repente interessa para vocês, todos eles devem ganhar a média do salário de 5.000 aí. Isso que é a vida, a informação circulando. Então criou-se essa lei para quê? Para proteger as pessoas, tá? Nos proteger e punir as pessoas que cometerem esse deslize. Então você dentro da empresa hoje tem que tomar cuidado. Como eu estava falando, lá na fase pré-contratual é a fase do primeiro contato do empregado com o empregador e geralmente é realizada por terceiros. Então quem vai realizar essa fase é o recrutador, pessoal do departamento pessoal, empresas especializadas, entendeu? Nessa fase, a disponibilização da vaga, análise do currículo, entrevistas dinâmicas e posterior escolha do candidato selecionado. Então, como eu estou falando para você, nessa fase aqui, você tem 5.000 currículos. Vamos supor, tem vagas de emprego aí. Como teve agora o concurso do Banco do Brasil. Você imagina, o Brasil todo fazendo prova. Olha quanta informação essa empresa que fez o concurso do Banco do Brasil tem. O banco de dados de informação que ele tem, das pessoas que se inscreveram, onde mora, quanto ganha, se é casado, se não é informação, gente. Só que é isso que a lei veio proteger, para essa empresa não passar essas informações para terceiro. Quantas vezes nós já escrevemos para trabalhar num local, de repente te chama outro e você fala, mas eu não me inscrevi para essa empresa. Por quê? Porque o seu currículo andou para lá e para cá, alguém levou lá para aquele local, indicou você para uma outra empresa, entendeu? Então você vê, seus nomes, suas informações estão andando para lá e para cá, tá? Na fase que a gente estava lendo aqui, que é a fase de recrutamento e seleção, é proibida a coleta de dados que possam gerar qualquer critério discriminatório entre os candidatos, como, por exemplo, solicitação de exame de gravidez, toxicológico, exame de sangue, atestado de antecedentes criminais e análise de crédito, débito. Essa é a regra, tá, gente? Mas como aqui está dizendo, existem exceções. Contudo, há exceções previstas em lei, como é o caso do exame toxicológico para os motoristas profissional, quem carteira D, dirige van, ônibus, tá? E do atestado de antecedentes criminais, que é obrigatório para quem trabalha em empresas de vigilância. Então você vê, toda a regra tem uma exceção, tá? Mas são todos dados sigilosos, não pode vazar da empresa para lugar nenhum, tá?
a empresa precisará informar claramente aos candidatos não selecionados a política de utilização dos dados que forem fornecidos e principalmente o que será feito com os dados e documentos daqueles que não foram selecionados. Tá? Então é isso, gente. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado nessa fase pré-contratual, que é a fase de que você vai ter o primeiro contato com o empregado, vai buscar as informações dele, vai obter algumas informações, você não pode compartilhar, não pode compartilhar isso com outras empresas, com as próprias pessoas que estão participando do processo seletivo. As coisas são confidenciais hoje, tá? E tem muitas coisas que são sensíveis, tá, gente? O que eu quero dizer para você? Vamos imaginar, você trabalha no departamento pessoal da empresa. O funcionário foi lá fazer um exame qualquer e descobriu, por exemplo, que está com AIDS. Isso é uma coisa confidencial, está com câncer, por exemplo, tá? A AIDS hoje ela não mata, hoje ela é controlada através de medicamento. Então você não precisa mandar o cara embora, o cara pode continuar trabalhando, mas você não precisa afastar ele de ninguém, porque o contágio com a AIDS hoje todo mundo já sabe a forma que é feita, entendeu? Então o que acontece? Mas você não pode espalhar aquilo para ninguém. Então essa informação é uma informação sensível, confidencial, está na sua mão dentro do departamento pessoal. Eu acho que nem o dono da empresa deveria ter essa informação. Você tem que ter essa informação e saber muito bem guardar essa informação dentro da empresa. É isso que veio a Lei Geral de Proteção de Dados, para proteger as informações que circulam por dentro da empresa, para proteger também a dignidade das pessoas, entendeu? A sua privacidade, tá? Para não ter informações suas, como nós hoje estamos vendo aí na pandemia da Covid aí na televisão. Até atestado de óbito das pessoas estão circulando pelas redes sociais, morreu disso, morreu, se não morreu. É meio crítico essas informações. Tá? Isso dentro dessa área política aí, mas dentro da empresa nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Temos que tomar esse cuidado, porque senão a empresa vai arcar com as consequências. Tá? E as multas são pesadíssimas, tá, gente? São pesadíssimas. Então, passado dessa fase preliminar da aula 8, vamos para a aula 9. Tá? Vamos dar continuidade aqui à aula 9. A aula 9 nós vamos falar da fase contratual. Nós já vamos entrar no contrato em si. Tá? A rotina de admissão, entrega de documentos, exame médico, declarações de empregos concomitantes, filhos, salário, família, assinatura do contrato de trabalho. Vamos lá, eu vou falar primeiro do contrato de trabalho. Superada a fase preliminar, que foi a fase da contratação, como nós vimos, em que as aulas tinham como objetivo a contextualização da disciplina, a partir de agora passaremos a estudar a parte mais prática e cotidiana do direito do trabalho. Tá? Direito individual do trabalho. Sérgio Pinto Martins é um doutrinador, tá, gente? Tem vários livros dele por aí do direito do trabalho. Nos ensina que o direito individual do trabalho estuda as regras de natureza privada, contratuais ou decorrentes do contrato de trabalho, mantidos entre empregado e empregador. Tá? Então, o que o direito do trabalho vai estudar? Ele vai estudar as regras. O que é um contrato? Um contrato? Contrato é um acordo que fazem as partes. Tá? Então, é um contrato privado, porque eu sou uma pessoa privada, eu vou ali do empregador, ofereço meu serviço para ele, então é um contrato, tá? Privado, não é público. Tá? E o direito do trabalho, ele vem para dar, ó, como está escrito aqui, ó, plano de fundo para o relacionamento privado entre empregado e empregador. Ele vem o quê? Ele vem controlar, ele vem balizar, nortear esse acordo que é feito entre o empregado e o empregador. Tá? Porque o que acontece? O empregador, ele tem mais força, não tem mais força? Ele detém o poder financeiro, então ele tem mais força. O que é o direito do trabalho? Você está aqui embaixo, você é um empregado, você não é nada, você não tem força nenhuma, você depende dele. Tá? Ele tem um poderio econômico, você só tem a sua força de trabalho para oferecer a ele. Aí o direito do trabalho vem para equilibrar a balança, para botar você igual, forças iguais, entendeu? É isso que vem o direito do trabalho. Pois bem, o ponto de partida para o estudo do direito individual é entender exatamente o que é um contrato de trabalho, pois defini-lo como um acordo escrito. Podemos defini-lo como acordo escrito e, em alguns casos,
até verbal, que regerá as condições laborais entre empregado e empregador, tá? Então, o contrato de trabalho, essa informação que eu queria deixar aqui para vocês, tá? Ele pode ser um acordo escrito ou verbal, tá? Que vai reger as condições laborais entre o empregado e o empregador. E esse artigo 442 que está aqui no final é o que está lá na CLT, o 442 da CLT que diz a mesma coisa. Bom, gente, por que eu comecei com o contrato de trabalho antes das rotinas de admissão que nós vamos falar logo a seguir? No direito do trabalho tem uma coisa chamada princípio da primazia da realidade. Tá? O que isso quer dizer? Independente de você ter assinado o contrato, se você deu a sua carteira de trabalho, não importa o que aconteceu, se a carteira está assinada ou não, se você entrou na empresa para trabalhar hoje, comecei a trabalhar hoje, estou aqui, vim trabalhar na hamburgueria, estou aqui na chapa, virando pão para lá e para cá para fazer hambúrguer, já estou trabalhando. O contrato de trabalho já está celebrado, já está, porque o que vale é a realidade. É o princípio da primazia da realidade. Essa semana, num grupo de WhatsApp, num grupo de Facebook, de dúvidas de direito, um contador perguntou assim, gente, o que eu faço? A menina entrou na empresa, tem 15, 20 dias e agora ela trouxe um atestado e disse que está grávida. Não tem o que fazer, entendeu? Ela já entrou na empresa, você não pode pedir o atestado. É o risco que você corre. A menina está na empresa, não tem o que fazer. Você entrou na empresa, o cara trabalhou um mês, aí você manda o cara embora, mas você não assinou a carteira, não fez nada. Ele vai para a justiça e ele vai falar para o juiz, sabe o que? Ele vai falar, o advogado vai redigir lá a peça para ele, vai falar que o contrato de trabalho era indeterminado, que foi mandado embora sem justa causa, por isso, por aquilo, vai pedir o aviso prévio, vai pedir aquelas coisas todas, e você vai perder. Por quê? Se você não quer perder, tem que estar já tudo registrado. Tudo lá no contrato, bonitinho. Se não tiver no papel, vale o que está escrito. Se não tiver no papel, o que vai acontecer? Vale o princípio da primazia da realidade. Vai valer aquilo que o funcionário, o empregado, contar. Então, se ele começou a trabalhar mês passado, se ele falar, olha, eu comecei dia 1º de setembro, se você não tem lá um papel dizendo que ele começou noutra data ou alguma outra coisa assim, que comprove aquilo ali, a formação que ele passar para o juiz é o que vai valer. Tá? Então, por que eu coloquei contrato primeiro aqui? Tá? O contrato é muito importante, gente, na relação de emprego. O cara começou a trabalhar, já assina tudo que tem que assinar. Para quê? Para ficar ali o marco inicial do trabalho dele, porque depois vai valer a palavra dele. E lá na justiça vale o quê? O princípio da primazia da realidade. Não adianta enganar o juiz, tá? Não adianta você deixar ele trabalhando 3 meses, depois assinar o contrato 3 meses lá e chegar lá no juiz e falar com o juiz assim, não, ele começou tal dia. Não. Vai valer o que ele falava. Eu comecei na data tal, 3 meses atrás. Tá bom? Então, a informação mais importante ali é essa. O contrato de trabalho, ele vale tanto escrito como verbal. Aquilo que você combinou com um funcionário está valendo. Porque é o que eu estou falando para você. No direito do trabalho tem um princípio, uma máxima, que é o princípio da realidade dos fatos. Primazia da realidade, tá? Então o que vai valer é o fato lá que ele contou. Se ele começou a falar que contou tal dia, está valendo o dia que ele começou. A não ser que você tenha uma prova que desconstitua aquilo ali. Rotina de admissão. Vamos lá, pessoal. A admissão e admissão do empregado possuem inúmeras burocracias e o cumprimento de algumas formalidades impostas pela legislação trabalhista. Dentre elas, destaca-se a obrigatoriedade de apresentação de alguns documentos destinados a identificar o empregado, com o intuito da formalização da contratação, né, que se dá por meio da ficha de registro do empregado e pela assinatura do contrato, bem como propiciar ao empregador subsídios para o correto desempenho das obrigações trabalhistas, a que este se subordina, não só em relação ao próprio empregado, mas também em relação do empregador com o Estado, tá? Então, toda essa documentação que é exigida pela empresa, pessoal, não é só em relação ao empregado, não. É em relação à obrigação que a empresa tem com o governo. A contabilidade, você do departamento pessoal, vai trabalhar para o governo. Você tem um monte de informações que você tem que informar para o governo lá. Deixa eu só voltar aqui para falar uma coisa para vocês. Ó. A formalização da contratação que se dá por meio da ficha de registro do empregado e pela assinatura do contrato de trabalho.
Hoje, com o e-social, o que vai acontecer, tá? Não tem mais ficha de registro, não tem aquele livro e assinatura do livro, tá? Hoje é tudo eletrônico, então você deu lá a sua carteira digital para a empresa com seu CPF não tem nem mais PIS, a empresa vai entrar lá no programa do e-social e assim que ela se cadastrar lá no e-social, você vai ver na sua carteira digital aqui que você está valendo aquele dia ali. Então, imediatamente você vai ver o dia que a empresa assinou essa carteira, tá? Não tem mais carteira de papel, vai ser pelo aplicativo, tá? Então, a contratação vai estar valendo a partir daquele dia ali, tá? Era essa informação que eu queria passar para vocês. Então, vamos lá. Muitas das documentações, como a gente estava falando, são para a empresa conhecer você, mas algumas informações são também para o governo. Exemplo, olha, você pede, ó, tá na outra página aqui, ó, certidão de nascimento dos filhos, entendeu? Por quê? Porque você tem direito, o governo te dá uma coisa chamada salário família. Então a empresa adianta e desconta, depois o governo dá à empresa, entendeu? Mas para você saber, se o governo saber que você tem direito a isso aqui, o que você tem que fazer? Você tem que trazer para a empresa a sua certidão de nascimento. Então eu já vi muita gente falar assim, ah, mas por que eu tenho que dar à empresa a certidão de nascimento? É por causa disso, porque você tem que informar lá o governo que você tem filhos menores para você poder receber o salário família, tá? Então vamos analisar aqui, ó. Isso tudo aqui, gente, é um formulário que a empresa tem que ter, tá? Por que é isso aqui? Você vai pedir toda essa documentação à pessoa, as xerox, você vai fazer as anotações pertinentes, depois você tem que o quê, ó? Quando ele te entregar você, ele vai assinar que ele te entregou, você vejam que aqui embaixo, ó, recebemos os documentos acima relacionados. Você vai marcar os documentos que você recebeu. Quando você devolver, você, ó, recebi em devolução, você pede ele para assinar que ele recebeu em devolução aqueles problemas, para não ter problema, principalmente por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, aqui recebeu, aqui você está devolvendo. Ó, a carteira de trabalho hoje é digital, por isso que eu botei até outra cor aqui. Não é mais carteira de trabalho em papel, é digital. Exame médico a empresa vai indicar você para fazer. Comprovante de cadastramento pelo PIS. Hoje não tem mais a necessidade. Hoje o que acontece? O PIS ele é pelo seu CPF, tá? Então não tem mais necessidade de você levar esse documento. A certidão de casamento é muito importante, gente. Isso aqui, muita gente às vezes, o que acontece? Não é casado no papel. A pessoa só tem uma união estável. E a pessoa fica em dúvida, fala assim, pô, mas eu não sou casado no papel, não tenho a certidão de nascimento. Mas é importante você informar lá a empresa que você tem uma união estável, se você puder até formalizar isso. Por quê? Porque amanhã, se você morrer, quem vai receber esse dinheiro seu? Quem é seu responsável legal para receber lá na empresa? Entendeu? Acontece casos aí no direito, trabalhei muito tempo ali na Defensoria Pública, que chega lá, gente, pessoa morre, sabe o que acontece? Aparece 3, 4 mulheres dizendo que era a esposa do cara. Então você tem que decidir quem é a sua esposa, uma pelo menos, para você botar lá que perante o INSS, ela é a esposa legítima, verdadeira, ela que vai receber a pensão. Se você não colocar aqui, depois ela tem que correr atrás, provar que ela é casada para poder... Então já facilita a vida da esposa. Se você é casado, tem a certidão de casamento, já bota ali. Se você tem uma união estável, tenta legalizar no cartório a união estável, já entrega lá na empresa a união estável. Até por questões de plano de saúde depois, entendeu? Você tem que explicar às pessoas, o empregado, essa situação, tá? Então, gente, esse primeiro contato dentro da empresa vai ser esse, vai ser pegar a documentação das pessoas, tá? Eu coloquei aqui essa lei foi a Lei da Liberdade Econômica, foi essa lei aí que mudou o artigo 14 da CLT, que diz que agora a carteira de trabalho preferencialmente vai ser por meio eletrônico. E ela também trouxe uma outra alteração lá na CLT, tá? Ela mudou o artigo 29 da CLT, que antigamente dizia que a empresa tinha 48 horas para nela anotar. A empresa tinha 48 horas para fazer a assinatura da sua carteira de trabalho. Hoje não mais, hoje são prazo de 5 dias. Pessoal, vocês não estão acostumados, mas nós do direito estamos acostumados a essa questão aqui, ó, prazo em dias e prazo em horas. Aqui, ó, vejam aqui uma observação. Aqui é 48 horas.
Então eu cheguei na empresa hoje, 8 horas da manhã, eu tenho 48 horas para providenciar a assinatura, tá? Aqui o prazo é em hora, vejam que o prazo é em hora. Então vamos imaginar que eu cheguei hoje aqui, sexta-feira eu entreguei a carteira de trabalho hoje, sexta-feira. A empresa não funciona amanhã é sábado, a empresa não funciona, mas eu tenho 48 horas para assinar, eu não consegui assinar hoje, e aí? E aí que você pode sentar na graxa, porque aqui o prazo é em hora. Aqui agora o prazo é que é em 5 dias úteis, tá? Então o que que acontece? Você conta de segunda a sábado, sábado é dia útil, tá, gente? Então você teria, se entreguei terça, acaba sábado, se entreguei quarta, acaba na outra terça, porque não conta domingo, que domingo não é dia útil. Então essas informações que eu botei de amarelo aqui, elas são importantes para a gente aprender a trabalhar com dinheiro, com direito, tá? É o prazo. Eu vou parar essa aula por aqui para não ficar muito extensa, tá, gente? Então eu vou fazer uma recapitulação que nós falamos aqui nessa aula, que foi a primeira parte da rotina da admissão do funcionário. E qual é a primeira parte? A primeira parte é a entrega das documentações, tá? Você foi selecionado, a empresa te chamou, gostou, o que que você tem que fazer? Você tem que ir lá entregar sua documentação. A empresa, por sinal, por sua vez, ela tem que fazer um formulário como esse aqui e dar o aceite lá, que recebeu todas as documentações que você entregou e vai assinar. E quando a empresa devolver, ela tem que fazer você assinar aqui que ela está te devolvendo toda a documentação. Isso, pessoal, é para resguardar a empresa, resguardar você do departamento pessoal, principalmente questões dessa Lei Geral de Proteção de Dados aí, tá? Eu só não falei uma coisa aqui, vou falar aqui agora. É muito importante, pessoal, dentro do departamento pessoal, você prestar atenção no comprovante de residência, tá? Por quê? Principalmente você que tem escritório de contabilidade, para evitar a pessoa às vezes contrata a pessoa lá, manda documentação, falta o comprovante de residência. Aí você não sabe se você paga ou não paga pede ou não pede o vale transporte. E o cliente às vezes não sabe também. Por quê? Porque você não tem um comprovante de residência. Então é muito importante para você evitar isso, já pede logo um comprovante de residência e depois você dá uma olhada onde a pessoa mora, se é perto do local de trabalho, se vai pegar ônibus ou não, entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Outro dia eu estava num cliente e ele chegou a contadora, ele estava pé da vida com a contadora, que a contadora estava pagando vale transporte para a menina, só que a menina morava a pouco metro lá do local. Só que ele não sabia. E ela falou assim, olha, não chegou nada para mim, não chegou comprovante de residência para ela, eu botava ela lá na relação de vale transporte, para pedir o vale transporte. Entendeu? Então olha como o vale transporte, como o comprovante de residência é fundamental para você que vai trabalhar lá no departamento pessoal. Porque você está trabalhando no seu escritório, mas você é o consultor da empresa, você é o olho do patrão lá, do dono da empresa. Então você tem que ficar atento e falar para ele, olha só, está faltando comprovante de residência aqui. E aí, vou pagar ou não vou comprar o vale transporte? Recarrega ou não recarrega o bilhete único dessa pessoa? Ela vai pegar ou não vai pegar o transporte? Então esse aqui é um documento muito importante de vocês terem, não esquecerem, tá? Pessoal, vou parar por aqui para a aula não ficar muito extensa, mas já vou gravar de imediato a aula 10, tá? Fique com Deus aí, curtam a aula aí.